é o nosso texto base para investigarmos se é obrigatório ou não darmos uma educação cristã para os nossos filhos. Efésios 6, verso 1 a 4 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, e honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Obrigado, Santo Deus, pela tua bênção e nos dá o privilégio de termos o culto e depois um momento de instrução mais particular, Senhor Deus, na escola bíblica dominical. Abençoe esse tempo, Senhor, de instrução para que nós possamos ser beneficiados com tudo que for dito aqui. E o que seja dito tenha base na tua palavra. No nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Semelhante ao que nós estávamos falando agora há pouco em relação às finanças, né? A autonomia nas finanças, essa falsa percepção de autonomia que nós temos, de que a gente faz o que a gente quer com o nosso dinheiro, isso é falso, como vimos. Também é falsa a impressão de que, em relação à educação dos meus filhos, eu escolho o caminho que eu pretendo seguir. Então, uns vão pensar, não, eu posso dar uma educação militar, né? Falamos sobre isso aqui semana passada. Outro, não, eu vou dar uma educação agnóstica, onde meus filhos eles vão estar numa escola que não tem confessionalidade. Eu vou dar uma educação que tem uma confessionalidade romana. Será que essas coisas são possíveis? E nós já definimos aqui que, segundo a palavra de Deus, a educação ela não pode deixar de ser aquilo que nós não podemos dissociar a educação religiosa que damos no domingo da educação intelectual, que também é espiritual, que é dada durante a semana. Isso cria uma confusão na mente dos nossos filhos. Isso causa um prejuízo muito grande na mente das crianças. E quando citamos aqui Deuteronômio capítulo 6, que fala que o pai tem que, no caminho, ao deitar, ao levantar, né, todo o tempo ele está ali instruindo os seus filhos, nós também pontuamos que aquele arranjo ali diz respeito ao ensino da lei. Em primeiro lugar, a obrigação dos pais é ensinar a lei de Deus. Era a isto que, em primeiríssimo lugar, se referia à fala de Moisés. Mas que, como consequência, todo o ensino que se dá aos filhos deve ser baseado na lei de Deus. Então, não posso ensinar a lei e, quando eu vou ensinar matemática, desfazer da lei de Deus. Isso é uma coisa absurda. Quando eu vou ensinar geografia, eu desfaço da lei de Deus. Quando eu vou ensinar história, eu simplesmente não considero Deus como Senhor da história. Isso é um absurdo. Então, chegamos à conclusão que, de fato, dar educação cristã para os nossos filhos não é opcional, é obrigatório. E aí começamos a definir o porquê é obrigatório. Então, vimos que é obrigatório dar aos nossos filhos um ensino confessional, um ensino cristão, porque os pais da nova aliança precisam educar os seus filhos no Senhor. Nada que não é no Senhor pode ser entregue aos nossos filhos. Nós precisamos também fornecer algum tipo de preparo para os nossos filhos, de cuidado para os nossos filhos, para que eles não sejam simplesmente expostos ao agnosticismo. O agnosticismo, nós jamais estaremos numa igreja agnóstica, que é até um contrassenso, né? O agnóstico, ele crê que está em busca de Deus, mas num lugar agnóstico, com ideologias agnósticas, mas achamos que, se isso diz respeito à educação, é possível. Não é possível. Vimos isso na semana passada. E o terceiro fato pelo qual nós devemos sempre dar aos nossos filhos um ensino cristão é porque os pais precisam proteger os seus filhos. É ordem de Deus guardar o teu filho. O texto diz assim: Deus espera que os pais supram e protejam seus filhos. É realmente estranho que uma das acusações mais comuns feitas contra os pais que provêm uma educação cristã para os seus filhos é que eles estão os protegendo.
Talvez aqui a palavra é super protegendo, né? Rapaz, você não. Olha, esse negócio aí que vocês estão fazendo, esse negócio de ter uma escola só para os filhos dos crentes e não socializar, né? Você pega o seu filho, bota dentro de casa, não socializa. Como é que pode um negócio desse? Você está criando seu filho numa redoma, é? Como é que seu filho vai enfrentar o mundo depois? Eu acho fantástica a imagem que ele lança aqui no texto, que ele diz assim: já viu aquela. E aí eu vou fazer uma adaptação aqui para a nossa situação. 7 de setembro tem um desfile militar. E no desfile militar, sempre os militares gostam de levar os filhos. E aí eles pegam, vestem, né, os filhos deles, uns pitoquinhos assim, de 3, 4, 5 anos, com farda, né, da polícia militar, com, né, todos os aparatos de um militar, pega uma arma de brinquedo, bota na mão dele. Aí pronto. Aquilo ali é legal, é engraçado, é bonitinho, a gente tira foto. Mas isso só serve para o 7 de setembro, para a hora do desfile. Porque se depois do desfile há uma viatura daquela for acionada e a criança disser, eu vou também. Aí você vai dizer, peraí, meu amigo, tá doido? Não, mas eu tenho que ir também. Aí você vai deixar uma criança ir para a guerra com aqueles aparatos aparentemente que dão condições de ele lutar com o inimigo? Não vai deixar. É claro que você vai deixar. Você vai dizer o seguinte para o seu filho: meu filho, quando você for grande, que tiver preparado, que fizer o curso da Polícia Militar, né, que tiver treinamento, que souber manusear uma arma, tiver condições psicológicas para isso, aí você vai enfrentar a bandidagem. Mas você pegar uma criança de 3, 4, 5 anos e dizer assim, vá para a guerra com seu pai, é loucura. É pura loucura. Oi, Caio. O cara mora num condomínio. Ele mora num condomínio. Ele fecha o filho dentro de um condomínio porque ele tem medo da violência contra o corpo. Mas ele não tem medo da violência contra a alma. Não, matar meu filho, não. Ferir meu filho, não. Ele vai morar num condomínio fechado. Mas e a violência que ele sofre na escola? Numa escola ímpia, agnóstica, ou confessionalmente declarada contra a tua fé. E essa violência, como é que você protege? Você expõe teu filho a isso. Todos os dias, 5 dias por semana, 5 horas por dia, 15 anos da vida, os primeiros anos da vida do teu filho. Não me venha dizer que você está protegendo. Não está. É uma violência contra os nossos filhos. Agora, quando você os protege disso, você não está super protegendo, você está protegendo. E a acusação agora é irônica, né? Como é que pode os pais protegem os seus próprios filhos? Que coisa absurda. Onde vai parar a nossa sociedade? Uma sociedade onde os pais protegem os filhos. Isso é uma coisa louca. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Por que os filhos nascem numa casa onde tem um pai e uma mãe? Por que não nasce no orfanato? Por que não nasce numa instituição do Estado? Porque você tem a obrigação de proteger os teus filhos. Proteger não só fisicamente, proteger espiritualmente, proteger moralmente, proteger a alma deles. Porque o pluralismo, com respeito às cosmovisões, é uma falsa teologia. É agnosticismo institucional. É exigido dos pais que protejam seus filhos dessa mentira. As escolas públicas, e aqui é o contexto dele, né? Aqui no Brasil, tanto faz, pública, particular, tudo a mesma coisa. São instituições que muitas vezes ensinam e promovem o agnosticismo. Por isso os cristãos são chamados por Deus para protegerem seus filhos da exposição a esse falso ensino, sem prejuízo da sua formação intelectual. Isso é um detalhe que não pode passar desapercebido. Não é simplesmente tirar
da escola anticristã, agnóstica, e colocar numa escola cristã, para que os professores cristãos abandonem intelectualmente os teus filhos. Porque a lei não é o seguinte: é proibido violentar intelectualmente os teus filhos desde que sejam ímpios. Mas se forem crentes, está liberado. Não. Você não pode fazer esse tipo de maldade com os filhos por meio de ninguém. Por meio de ninguém. Se você decide colocar o teu filho numa escola, o teu filho precisa ser protegido. Seja da maldade dos ímpios ou da maldade até dos crentes. Porque existe também a maldade que não é intencional. Ou vocês acham que as pessoas que... Veja só, nós temos vários professores cristãos que violentam intelectualmente os seus alunos sem saber. Porque eles foram formados dentro de um sistema que se retroalimenta. O sistema é ruim e formam pessoas cada vez piores. E os crentes não conseguem perceber essa maldade que estão fazendo aos seus próprios alunos. Daí a responsabilidade dos pais de dizer: não, com o meu não. Um outro argumento que é utilizado contra isso é dizer assim: mas você não vai resolver o problema da educação brasileira. Isso é verdade, mas eu não estou preocupado com a educação brasileira, eu estou preocupado com meu filho, meu amigo. Veja, é o que se diz também com arma, né? Você, quando é contra o desarmamento, você diz assim: não, mas ter uma arma não é a solução para a segurança pública. Sim, mas eu não sou secretário de segurança pública, eu não preciso me preocupar com isso. Eu sou eu. Eu tenho que me preocupar com a minha casa e com a minha vida, não com a segurança pública. E aí pode-se dizer o seguinte: quando eu compro um casaco no inverno, eu não compro um casaco para acabar com o inverno. Eu compro um casaco para me proteger do frio, do meu frio, não é do frio geral. Eu não estou preocupado em resolver o problema da educação brasileira. Não sou ministro do MEC. Graças a Deus, inclusive. A gente está preocupado aqui para resolver o problema dos nossos filhos, que foram eles que nos foram dados. Agora, Deus tem sido tão bondoso que a gente está tentando resolver dos nossos filhos e ainda tendo a oportunidade de ajudar mais dezenas de famílias no Brasil. Mas essa não é a nossa primeira preocupação. Não é. O cristianismo não é a única cosmovisão que perpassa todas as áreas da vida. Os falsos ensinos também são igualmente abrangentes. Se um pai cristão tenta neutralizar o falso ensino, significa que ele tem que gastar muitas horas a cada noite, desfazendo muito daquilo que os filhos aprenderam em um dia de escola. Porque tem essa tática também, né? Fazer o seguinte: eu boto na escola, a escola é ímpia, mas eu vou chegar em casa e vou desfazer. Essa tarefa é impossível, porque os pais não sabem exatamente o que os filhos aprenderam naquele dia. E os próprios filhos, muitas vezes, não têm condições de identificar e relatar o que havia de antibíblico naquilo que ouviram. Olha, não é que seu filho não saiba distinguir nada. Dependendo da idade dele, ele já sabe distinguir algumas coisas. Alguns erros ele já percebe desde pequenininho. Mas tem muita coisa que ele não consegue, ele não tem preparo para isso, não tem habilidade para isso. Então é impossível de fazer. Primeiro é que nós estamos levando em consideração que você vai cumprir o que você está dizendo que vai fazer, né? Nem sempre acontece. De todos os dias separar um tempo longo para desfazer o que a escola está fazendo. E aí veja qual é a segunda situação. A cabeça do menino como fica. Que ele passa 5 horas na escola, escutando uma coisa. Aí eu chego, meu pai vai e desfaz. Aí ele fica pensando: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer lá amanhã? O que eu vou fazer lá, meu pai vai e desfaz. Aí eu vou de novo, ele desfaz de novo. Para que danado eu estou indo? Chega ao ponto de estressar tanto a criança que ela vai dar cabimento vai dar ouvidos a um ou outro. Porque senão ela enlouquece. Ou ela vai dar ouvidos aos pais e vai dizer: não me leve para a escola mais não. Vai ficar com abuso da escola. Ou então pode ser que ele comece a dar mais ouvidos aos professores do que a você. Eles não são capazes de fazer isso porque ainda não foram ensinados a pensar como cristãos. Eles não são capazes de fazer isso porque não foram educados biblicamente.
Isso torna a responsabilidade de supervisão uma tarefa extremamente difícil, na verdade, impossível. A única alternativa é uma educação cristã privada, a qual os pais cristãos podem fornecer em casa ou em uma escola cristã. Não tem terceira via, para usar o termo da época, né? É um ou outro. Ou você faz ensino domiciliar, ou você bota seu filho numa escola cristã confessional. Todas as outras opções, que não sei se são todas tantas assim, são inválidas. Pais cristãos são moralmente obrigados a manter seus filhos longe de escolas que não tenham princípios bíblicos. Porque enviar filhos a uma zona de guerra intelectual, ética e religiosa, sem a devida preservação e o treinamento adequado, não é nem um pouco amoroso. É uma guerra física. Em uma guerra física, sabemos que um país está numa situação desesperadora quando envia crianças para a batalha. Isso é a última cartada. Na Segunda Guerra Mundial isso aconteceu, né? Principalmente do lado dos comunistas ali. Eles começaram a botar tudo, né? Botava criança, mulher, menino, botava tudo. Expor mulheres e crianças a uma guerra é vexatório. É a última cartada para você não perder a sua terra. É como um pai, veja só, o que é que você acha de um pai? Chega um ladrão, chega o ladrão na casa, o pai corre para debaixo da cama e diz: vai lá, mulher. Eu estou dizendo isso como um exemplo, o cara começa a rir como se fosse uma coisa cômica. Seria cômica se não fosse muitas vezes verdadeira. Correr para debaixo da mesa. Em vez de ele proteger a família, colocar num canto e ele ir para cima, não. Ele bota a mulher e os filhos na frente. É isso que se faz quando se coloca um filho numa escola agnóstica, anticristã, coisa desse tipo. Você está expondo seus filhos na sua frente. E deixando, vai lá, meu filho. Vai lá que o papai está aqui. Do mesmo modo, o cristianismo em nosso país está numa situação degradante. Enviamos nossas crianças para guerrear ao invés de treiná-los para serem guerreiros. A questão não é evitar que os filhos tenham embates com aqueles que odeiam a Deus. Antes é treiná-los e prepará-los para isso. Não enviamos nem mesmo adultos para um campo de batalha sem treinamento e preparação. Durante o tempo de treinamento, nossos filhos devem ser protegidos. O que nos faz pensar que enviar crianças vulneráveis de 7 anos para serem sal e luz em uma instituição oficialmente agnóstica, sem qualquer estrutura ou preparação, é um ato de amor. Eu escutei essa expressão, exatamente essa expressão, essa semana, de uma mãe. Ela conversando comigo e tudo, aí ela disse assim: eu tenho enfrentado uma divergência com o meu esposo, porque ele disse que a gente não pode criar nossa filha numa redoma de vidro. A criança tem entre 6 e 7 anos. E eles precisam ser sal e luz. Aí eu disse: minha irmã, vocês estão dizendo que o que Cristo falou ali naquele sermão dizia respeito a uma criança de 6 anos? É isso que você está dizendo? Que nós deveríamos expor nossos filhos às perseguições com 6 anos? Pelo amor de Deus. É claro que não. O que os pais fazem é guardar os filhos para no tempo devido, e não só guardar. Guardar e treinar os filhos para no tempo devido eles terem condições de enfrentar o mundo. É isso que a gente faz. Isso é amor. Quem ama, protege, não expõe. Quem ama, protege, nunca expõe. Então, nós não podemos dar uma educação que não seja cristã, porque a nossa obrigação é proteger nossos filhos, em terceiro lugar. Em quarto lugar, uma quarta consideração é esta: os pais estão moralmente obrigados a manter seus filhos fora da escola secular por causa do declarado objetivo intelectual atribuído à igreja na Escritura. Abra aí comigo, por favor. Segunda carta aos Coríntios 10, do verso 4 ao verso 5.
2 Coríntios 10, 4 e 5. Pode ler, quem achar. Veja só. Nós estamos numa guerra a ponto de dizer nossas armas da nossa milícia não são carnais. Aí você fica pensando assim, então as armas da gente é a oração, é a pregação. É verdade. Mas não é só isso, não. Porque você não anula sofisma com oração. O cara lança um. O sofista é aquele. Sem querer definir aqui tecnicamente, mas é aquele que parece verdade, mas na verdade é uma grande mentira. São expressões, são pensamentos que eles parecem ter um fundo de verdade, mas não tem nada de verdade. É uma grande mentira. Para anular esse tipo de pensamento, os sofistas da nossa época falam sobre tolerância, sobre paz, sobre amor, sobre tolerância religiosa. Mas quando eles tratam desses temas, eles não estão tratando dos temas em si, eles estão tratando de pluralismo. Eles não querem estabelecer uma verdade, eles querem dizer que todas as verdades são possíveis desde que não seja a verdade do cristianismo. No final, é isso que resta. O nosso trabalho como crentes nessa grande guerra é anular os sofismas. Como é que se anula o sofisma? Não é com oração. Você precisa saber pensar para que o seu pensamento não seja moldado por aparentes verdades que são, na verdade, grandes mentiras. Para isso, tem que ter um treinamento intelectual. Por isso, irmãos, que o que a gente faz aqui nessa salinha e nas casas dos irmãos que estão fazendo a tutoria não é meramente dar instrução intelectual pela instrução intelectual. É uma instrução intelectual que vai servi-los contra essa guerra. Ali, eles estão no campo de treinamento, não no campo de batalha. Aquilo ali, aquela salinha, juntamente com o restante do prédio da igreja que é utilizado, e as casas dos irmãos que fazem a tutoria, são pequenos quartéis de treinamento. É a formação dos futuros guerreiros, não é o guerreiro em si. É a formação dos futuros guerreiros. Para que, lá adiante, quando se levantar, por exemplo, caso a gente não tenha conseguido ainda ter uma universidade, né? Porque a pretensão é essa. Chegarmos ao ensino superior, ou nós não temos o curso que a pessoa quer fazer, ele precisa enfrentar aí a universidade, não tem como fazer. Vai ter que ir para a universidade. Só que um jovem vai para a universidade o quê? 18 anos, é mais ou menos isso? 17, 18 anos. Com 17, 18 anos, se ele foi treinado por longos 17, 18 anos, o professor que lute, meu amigo, contra esse homem, porque ele vai dar nó no... Primeiro que os professores universitários, salvas raríssimas exceções, são um bando de analfabeto. Por que eles passam por cima do aluno? Porque o aluno não sabe nada, sabe menos do que ele. Então, uma pessoa um pouco mais alfabetizada vai colocar no bolso uma menos alfabetizada. Qual é o desespero de um professor universitário? Não tem outro nome, não. É desesperador para um professor universitário. É chegar um aluno que veio do ensino, de uma educação cristã clássica. Ele está morto. Ele está acabado, porque cada sofisma que for levantado, o aluno tem um argumento para rebater. Aí, quem é que está numa situação difícil? Já não é mais teu filho. Aí é coitado do professor, que vai ter que aguentar aquele sujeito ali perturbando o juízo dele. Eu ouvi de um professor católico romano dizendo isso. A melhor coisa que vocês têm para fazer contra esse mundo aí não é se metendo em política, não. Não faça isso, não. Não é se meter em política, não. Vocês fazem de melhor é vocês queimarem as pestanas estudando. E chegue na universidade e cala a boca do seu professor. Esse é o teu trabalho.
E muitos vão se tornar professores. Imagine, nós estamos vivendo hoje, irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas Deus está, eu não sei se a palavra é essa, mas está avivando essa percepção a respeito de educação. Não é na nossa igreja só, não. É no Brasil todo está acontecendo. No Brasil inteiro. Claro, tem muita gente tentando ganhar dinheiro com isso comercialmente, fazendo as coisas só, né, usando o nome Educação Cristã Clássica só para o slogan. Tem tudo isso aí. Mas tem muita gente séria trabalhando. E são milhares de famílias que já estão em algum nível tratando de educação, da única educação que existe, que é a educação cristã. Só que é por pouco tempo. Você não vê resultado ainda, porque tem o quê? 2 anos, 3 anos. Imagine isso daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos. Nós vamos começar a colher os frutos. Aí eu lhe pergunto, o teu filho vai estar de que lado? Dos que vão anular os sofismas ou dos que vão ser enredados pelos sofismas? Pegados, né? Tomados pelos sofismas. O teu trabalho é treiná-lo para ele anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Se você expô-lo todos os dias, naquela sequência de dias, naquela sequência de horas, e ele pequenininho, há pessoas que estão ali lançando sofismas e anulando o conhecimento de Deus, porque é um negócio chato, esse povo é muito chato, é o tempo todo. Eles têm que arrumar um jeito de falar sobre ideologia de gênero, pronome neutro, agenda gay, o tempo todo. Você não consegue mais fazer nada que não tenha esse viés. O negócio está tão sério que aquela propagandinha do YouTube agora está ficando impossível de você assistir. Não tem aquela de 5 minutos, 5 minutos não, Deus me livre. 5 segundos. Já perceberam o tanto de ideologia que tem naquela propaganda de 5 segundos. 5 segundos. Porque pense num povo que é diligente para fazer o mal. Eles não sossegam, não. É o tempo todo fazendo o mal. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos o tempo todo deitar, ao levantar, chegar em casa, ao sair, falar da palavra de Deus. Então você tem obrigação de evitar que o pluralismo tome conta do seu filho. Ele não é para ser pluralista, ele é para ser aquele que vai anular os sofismas. Você tem a obrigação de treiná-lo para isso. Quinto e último lugar. Os cristãos não podem dar outra educação que não seja educação cristã, porque quando eles colocam seus filhos numa educação agnóstica, né, estatal ou regulada pelo Estado, eles estão subsidiando a mentira com seus filhos. Veja só. Quando a gente aprende o que é o evangelho verdadeiro, a gente faz distinção de igrejas. Rapaz, eu não vou para aquela igreja porque eu não vou expor a mim e os meus filhos aquele ensino falso. Primeiro ponto. E eu também não vou porque eu tenho que dar o dízimo. Como é que eu vou dar 10% da minha renda para financiar aquilo que é um erro teológico? Não vou fazer. Jamais vou fazer isso. Aí você não dá 10% da renda a uma igreja falsa, mais de dar R$1.500, R$2.000 de mensalidade para uma escola que vai todos os dias fazer aquilo que você mais repudia. Você financia o mal, meu filho. Já percebeu isso? Você, todo mês, dia 30, vai lá pagar a mensalidadezinha. E o professor marxista, tudo que você odeia, é marxista, é socialista, muitos são vagabundos, não faz nada da vida. Você financia a maconha daquele miserável. É você que financia se você faz isso. É drogado? Parte, é culpa sua. Eu estou dizendo isso mais uma vez, já disse isso 1 milhão de vezes, esse tipo de coisa. Não estou dizendo para os irmãos entrarem em desespero, porque eu sei da realidade. A verdade é essa, ponto final, a verdade é essa.
Como é que a gente vai resolver? Aí a gente senta para resolver. Se vocês não forem expostos à verdade do que vocês estão fazendo, vocês nunca vão tomar pé da situação. Está todo mundo anestesiado. Você fala assim, você fica todo mundo assim olhando. Pai, que é isso? Esse bicho, esse pastor parece que está girando bem, não. Mas preste atenção, meu amigo. Porque essas escolas só fazem crescer? Porque a mensalidade é caríssima. E como é que é caríssimo se teu filho chega com 8, 9, 10 anos e não sabe ler? 10 anos. A gente pegou um menino aqui de 10, 11 anos que teve que voltar, regredir para o que Evinha, Cecília e Bia e Mateus estavam fazendo aqui. Com 3 anos. Você tem noção do que é isso? Então, dos 3 aos 10, o pai pagou 7 anos de mensalidade para o filho não aprender a ler. Não tem influência em leitura. Porque aprendeu por um método que não ensina, decora. É grave. Mas assim como eu não dou meu dinheiro para financiar uma obra missionária que é teologicamente equivocada, não darei meu dinheiro para financiar esta grande bagunça que é a educação brasileira. E isto a ponto de, se for o caso, enfrentarmos o Estado. Vocês estão preparados para isso também? De que quando você faz alguma coisa que é contra o Estado, ele vai se voltar contra você. E não importa se é Bolsonaro, se é quem for, não. Não importa. Não importa. Porque um presidente sozinho, nem que ele tenha a maior boa vontade do mundo, não resolve. Quer a prova? É só olhar para o que nós estamos passando agora. É só olhar para o que nós passamos agora. Mudou muita coisa na educação brasileira? Não, meu irmão. Porque sabe quem vai mudar a educação dos teus filhos? Você. Não vai ser o Estado que vai resolver o teu problema. Nem o problema do necessitado, como a gente viu no sermão, nem o problema da educação dos teus filhos. Somos nós que vamos fazer isso. Nós. Está assustado? Fique mesmo. Fique mesmo. Mas não se desespere, porque tem solução. Oi, Yuri. Direito à educação, o privilégio da educação básica, todo mundo aqui. Uma coisa que eu faço e eu achei que essa conclusão que é importante fazer é tomar um tempo da vida a se debruçar sobre a história. História, é muito importante você conhecer a história. Por quê? Porque você começa a entender, você começa a ter os porquês daquilo que está acontecendo. E se desenvolve uma história, seja ela antiga ou recente. E aí você vai ter, por exemplo, você vai ter condição muito forte de anular o sofismo. Porque às vezes quando você traz uma referência histórica ao sofista desse, é criado mesmo. Por exemplo, o cara fala sobre, só para interromper um pouquinho, como é que você faz a educação domiciliar e a socialização? Eu estou até pressupondo que lá no Éden, Adão e Eva botaram Caim e Abel na escola para poder se socializar. Porque parece que é um ente eterno a escola. A escola é coisa nova. E nesses moldes que a gente tem hoje é mais novo ainda. Só pensa assim quem está inundado na sua época e esquece o resto. Houve um reset histórico, isso aí não tem dúvida. Mas, por exemplo, o cara que unificou o Canadá, né, inclusive era cristão, estudou em casa até 18 anos de idade. Não saiu de casa para isso, só deveria acontecer. Vai esconder Aristóteles. Eu vou dar um exemplo bem claro, eu sou vascaíno. E os caras do Vasco pintaram a faixa do Vasco lá com as cores LGBT, em homenagem a LGBT. Aí eu desci a lenha, né? Primeiro eu fui fazer um apanhado de história de quem foi o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama estaria agora nesse momento batendo os ossos do caixão, porque o grande navegador do Vasco da Gama, um homem de verdade, e na faixa do time um negócio, um símbolo LGBT. Muita gente não sabia daquilo e me deu razão. Foi um marco
porque tem que. Qual seria o argumento que eu ia utilizar contra aquilo ali? Que eu sou contra por quê? Eu vou explicar porque eu sou contra. A história nos dá subsídio, né? Mas essa história precisa ser submetida à lei de Deus pelo seguinte, porque a história também está mal contada. Né? Se a gente não tiver cuidado, se estudar a história de qualquer jeito, a gente vai para um caminho bem complicado. Deixa eu trazer algumas objeções, já que vocês estão tão calados assim, ninguém quer objetar, eu vou objetar para vocês. Primeiro, então quer dizer que só pode fazer ensino se for homeschooling? Não. Nós não estamos dizendo isso. Nós temos a escola, né, inclusive. Né? É bom sempre lembrar disso. Uma não, duas. Uma aqui e uma em Fortaleza. Então, isso não é verdade. Não é verdade. A educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Certo? A educação religiosa é nossa responsabilidade. Mas se só pode homeschooling, porque só você pode ensinar os teus filhos... Aí eu lhe pergunto, como é que você deixa eu lhe ensinar os seus filhos? Porque na educação religiosa? Na educação religiosa, você é o responsável. Mas você deixa eu ensinar seus filhos. Porque eu sou habilitado para isso, por Deus. Na educação das outras ciências, você é o responsável. Mas você pode terceirizar também para aquele que é habilitado. Agora, assim como você não pode deixar eu ensinar os seus filhos aquilo que é errado, você não vai deixar seu filho ser pastoreado por qualquer pastor, você também não pode deixar o seu filho ser exposto a qualquer professor. Dá para entender? Isso é Deuteronômio 6 de verdade. Né? Se a gente enviesar o negócio, a gente vai só para o homeschooling, aí é um problema. Porque aí o que a gente faz, como eu disse semana passada, o que a gente faz com Calvino? Calvino não sabe interpretar Deuteronômio 6? Foi Calvino que inaugurou a primeira escola de Genebra. Aí vai ficar complicado. Né? Todos os outros reformadores, a gente vai desprezar a nossa herança. E os puritanos? A gente não pode desprezar. A nossa luta não é pelo arranjo educacional, é pela educação verdadeira. Não pela forma, simplesmente. Se vai ser em casa, se vai ser 2 horas, 3 horas por dia, 3 dias por semana. Isso é o arranjo que a gente dá às coisas. André quer falar? E levam-se muitas pessoas que não são da igreja também para o intuito de evangelizar aquelas caravanas das cidades. Tem muito, né? Numa determinada cidade, e ali eles passam o dia, os 4 dias do retiro do carnaval. E um desses retiros que, à noite, tiveram a ideia de levar, né, quem era santo de drogas e queria, né, se sentir a evangelizar. Então, nós íamos para a rua, né? No carnaval, vai. Nos adentrar no carnaval. Essa é a estratégia. Foi uma estratégia. Para um jovem de 18 anos deve ter sido horrível, né? Foi tão maravilhoso que do pessoal que foi, 25% só voltou. Isso é um retiro ao saidão de Natal dos presos. Era a primeira vez que estava indo para a igreja, tinha ido evangelizar, era o povo que já tinha tempo na igreja. Quando você viu que foram 25% do restante chegou no amanhecer. Evangelizando, meu irmão. Não é você que é maldoso, amigo. Os irmãos estavam evangelizando lá. Então, a primeira coisa que eu vejo assim, se um adulto não consegue, e não é só os que eram visitantes, eram pessoas que também quisessem desenvolver dentro da igreja, ouvir a palavra, e voltaram de manhãzinho, descabelado e suado, então, imagina, um adulto. É luta, meu amigo. Você evangelizar não é fácil, não. Tá pensando, rapaz. Então, imagina uma criança de 6 anos. E outra coisa que eu ia pensar, na questão dos sofismas, você vê essa semana, por exemplo, placa de uma pessoa que se descreve cristão, já assumiu aí um cargo político, né, hoje bem visível, e ele diz que na Constituição, né, No STF, a Constituição. Na vida a vida. E muito
já que você tocou no assunto, Fazer aqui, isso é um absurdo o que o pastor André Mendonça falou. Absurdo. Mas não é um absurdo isolado, porque se fosse isolado a gente poderia até ter um pouco mais de tolerância. Eu coloquei ontem um vídeo dele no grupo dos homens da igreja para vocês terem a noção de quem é aquele sujeito. Ele tem a petulância de ir naquela igreja lá daquele apóstolo Valdomiro, né? Um dos maiores bandidos soltos do Brasil. Ele e Lula, ninguém sabe o que é pior. Ele é pior porque ele usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Ele é pior do que Lula. E ele foi lá e chamou o cara de apóstolo, abençoado por Deus, orou por aquele sujeito. O sujeito impôs as mãos sobre ele. Né? Uma palhaçada, um homem daquele ser da nossa mesma denominação. É um absurdo, certo? É um absurdo. Não importa o que ele fizer lá, isto que ele está fazendo é errado. Agora, qual é o nosso trabalho? A partir disto, sabendo com quem nós estamos lidando, é orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque, no final das contas, quem paga o pato somos nós. Né? Que Deus mude a mente dele, né? Que Deus possa trazê-lo à realidade, que isso é um absurdo que ele faz. Mas, quando você tem a teologia enviesada, o sujeito defende TMI, Teologia da Missão Integral, socialismo dentro da igreja, né? Se associa com gente como o apóstolo Valdomiro, né? E chega com um discurso daquele lá no STF, aí alguém pode dizer assim, mas se ele dissesse a verdade, ele não ia ele não ia passar na sabatina. Eu postei isso no Instagram, não sei se todo mundo viu. Mas bobinhos, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego deviam ter aprendido com o André Mendonça. Porque esses 3 amigos de Daniel foram colocados ali, expostos a um grande perigo, foram sabatinados por um juiz, mas não sabiam as estratégias de André Mendonça. E aí foram lá e disseram a verdade. Não precisava. E foram lançados na fornalha. É melhor você ser queimado do que você negar sua fé, meu irmão. É melhor ser queimado do que você negar sua fé. Porque o Senhor disse, se vocês forem infiéis, eu permaneço fiel. Mas vocês me negarem, lembra o que foi que ele disse? Eu vos negarei diante do Pai. Não é brincadeira negar a fé. No STF, a Constituição, na igreja, a Bíblia, na vida, a Bíblia, isso é um absurdo. O STF não é a vida, não? O STF é a vida, sim. Agora, vamos pensar na outra possibilidade. Se ele tivesse dito a verdade, o que é que vocês acham que tinha acontecido com ele lá no Congresso? Não ia passar. Mas vamos pensar que ele não ia passar, vamos ser bem pessimistas. Não ia passar. Rapaz, é o seguinte, a Bíblia acabou-se. Meu amigo, nós estávamos aqui louvando a Deus porque ainda existem homens sérios ali. Um servo de Deus foi prejudicado na sua vida profissional, mas não negou a fé. O que é mais bonito? Ser ministro do STF ou ser fiel? Ser fiel. Alguém tinha pedido para falar. Vamos postar isso assim. No domingo, a Bíblia. De segunda a sexta, a BNCC. Para quem não sabe, a BNCC é Base Nacional Comum Curricular. É o que o MEC determina que deve ser ensinado. Então, no domingo, a Escritura. Perfeito. Nós precisamos, irmãos, fincar o nosso pé na verdade, senão a gente não vai para canto nenhum. Ou nós somos corajosos para enfrentar o erro, ou então a gente não vai para canto nenhum. A igreja vai ser sempre isso aí. A gente bota um homem terrivelmente evangélico. Talvez seja o problema, seja esse
Ele é terrivelmente evangélico. E o que é que ele faz, o terrivelmente evangélico? Nega o evangelho. Então eles viram isso nele também, né? Se ele passou e o critério é esse, é pior ainda. Mais alguém quer comentar, irmãos? Mariana pediu, foi? Não? Então vamos lá, vamos orar. Eu vou pedir a nosso irmão Juarez que ore agradecendo ao Senhor.